Olá, esse é o segundo vídeo da série Usando R para analisar dados. E esse vídeo ele é sobre como nós vamos colocar a nossa planilha, normalmente uma planilha de Excel, como nós vamos ler ela usando R. Então primeiro a gente vai ter que baixar o software R, isso já foi explicado no primeiro vídeo, como que eu faço para baixar o software R. Então eu venho aqui no Google, né, e faço um download do R. Aqui eu estou usando o download para a versão do Windows. E é muito recomendado que você faça também o download do RStudio, que é essa interface gráfica que vai facilitar a sua análise. Então, eu vou fazer aqui o download do RStudio, né? Então, vai seguir os passos aqui recomendados e você vai ter instalado no seu computador tanto o R quanto essa interface gráfica. O RStudio ele tem essa carinha que está aparecendo aqui. Então eu tenho aqui onde eu vou escrever as minhas análises e aqui os resultados dessa análise. As demais telas nós vamos aprendendo à medida que formos fazendo aqui algumas análises. Então aqui, por exemplo, ó, vou fazer um cálculo simples aqui. Então eu vou sempre apertar o Run, né? E o resultado dessa conta vai aparecer aqui no console. Então essa parte inferior de baixo é o console. Algo muito importante no RStudio é instalar pacotes. Isso a gente vai precisar fazer sempre com uma relativa frequência. Para isso eu escrevo aqui install packages, né? E você vê que ele tem o autocompletar, ele já ajuda a gente, install packages. Coloca entre aspas aqui o pacote que você quer instalar. Eu recomendo muito esse pacote Tidyverse. A gente vai escrever aqui Tidyverse. Se você der o Enter ou apertar o Run, ele vai instalar o pacote no seu computador. Eu não vou fazer isso aqui necessariamente porque ele já está instalado. E a gente vai precisar, para ler uma planilha do Excel, de um outro pacote, que vai ser o readxl. Tá? Então essa é uma forma também que eu vou ter que ir fazendo. E à medida que for decorrer, aparecendo mais vídeos, nós vamos entender mais ou menos como funciona isso. Mas para ler a planilha aqui no RStudio, que é o intuito desse vídeo, talvez a forma mais fácil de fazer seja através do menu suspenso. Então eu entro aqui no menu suspenso, File, entro em Import Dataset. Eu tenho essas várias opções que estão aqui na tela. Por exemplo, para Excel, para SPSS, para SAS, para Stata. Então vamos usar aqui para Excel. Vou selecionar aqui para Excel. Vai aparecer essa telinha que está aqui na tela, né? Nós vamos selecionar o nosso arquivo. Então, por definição, o RStudio ele vai buscar tudo que está nos meus documentos. Então, para a gente fazer as primeiras análises, deixar ali as planilhas nos meus documentos vai ser mais fácil. Eu vou apertar aqui o Browse. Eu vou selecionar a planilha que chama Alunos. Planilha alunos.xls, que é um Excel. Eu posso colocar o nome dela aqui ou procurar a planilha. Vai estar dentro dos meus documentos, né? Eu vou apertar o Open. Vai abrir aqui a planilha alunos.xls. Você vai observar as variáveis nome, idade, sexo, anos de formação, curso e conhecimento. Eu não preciso mexer em muita configuração aqui. Por exemplo, a primeira linha, ele vai setar automaticamente que a primeira linha é a coluna. Se eu tirar isso aqui, ó, ele vai desconfigurar, como a gente pode ver ali na tela. Então, eu vou setar de novo, a primeira linha é a coluna, e vou apertar importar. Muito bem. Prontinho, ele já importou a planilha alunos. Então podemos ver aqui essa planilha. Eu vou fechar ela aqui, ó. Ela vai aparecer no meu canto direito, no meu ambiente. Então é uma planilha com 41 observações e 6 variáveis. Vou clicar nela 2 vezes, abre a planilha. Então aqui eu consigo ver a planilha. Esse não é um editor para você editar dados, mas simplesmente para você ver o que tem lá dentro. Então eu consegui importar? Sim. Então essa é a forma mais fácil de importar usando o software R. A outra forma, eu vou apagar o que está escrito aqui na tela, colocar o library, livraria que eu vou precisar, readxl, e vou dar um enter, ó. Ele vai ler essa planilha. A outra forma seria colocar isso manualmente. Por exemplo, planilha alunos, no R, em vez de igual, a gente usa esse arrow, a setinha, tá? É igual. Tá? O nome que você quiser dar, o comando readxls e entre aspas o nome do arquivo, alunos.xlsx, a extensão. Dei um enter ou apertei aqui o run, ó, ele vai ler a mesma planilha. Vocês vejam que eu posso colocar qualquer nome, né? Pode ser a planilha aluno, eu vou colocar o mesmo conteúdo que está ali.
está aqui em cima, eu posso até copiar esse mesmo conteúdo aqui embaixo, né? Eu vou ter ali a planilha. Tenho duas planilhas iguais, uma aluno com 40, são uma duplicação da mesma planilha. Então, quer você seja com comando, quer você seja com menu suspenso, vai dar o mesmo efeito. Você vai conseguir importar a sua planilha para dentro do R. E esse é o primeiro passo para qualquer análise. Tá? Então, eu recomendo que vocês tentem aí fazer essa importação de uma planilha. Se tiver qualquer dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que não conseguiu importar ou que teve dificuldade em importar algum formato. Eu prometo que eu tento responder, ajudando a fazer essa primeira etapa, que é a importação de uma planilha. O segundo ponto, que eu recomendo bastante, é salvar esses comandos num caderninho. Né? Então, eu tenho aqui um virtual já, onde eu vou salvando esses comandos, a gente não vai precisar lembrar de todos eles de cabeça, né? E um segundo e terceiro comando que eu vou ensinar hoje seria como ver a estrutura dessa planilha. Então, seja a planilha alunos, por exemplo, eu vou colocar o comando str de estrutura, aluno. E eu vejo ali rapidamente aqui na tela, veja no console, como que está formadas as características dessa planilha. Né? Então, eu tenho primeiro aqui um carácter, né? São os nomes. O segundo, um caractere numérico, que é a idade. O terceiro, o sexo, que aqui está codificado em 1 e 2, que seria um fator, né? Uma variável fator. Anos de formado, uma variável numérica. Curso, uma variável de fator. E o conhecimento, uma variável numérica. Então, isso a gente vai precisar para análise na aula 2, que nós vamos fazer uma planilha, uma tabela 1, aquela que a gente vê nos papers, rapidinho, ele vai conseguir fazer e interpretar esse dado para nós. E o segundo comando, então a gente vai ter que decorar ou gravar o comando str de structure, o comando de dimensão. Né? Colocar a mesma planilha, eu já tenho aqui a dimensão dela, que é mais ou menos o que está escrito ali no ambiente. Né? São 41 variáveis, 41 linhas e 6 variáveis, né? São 6 preditores. De novo, clicando nela, eu observo aqui, né? Então quais são todas essas características, né? E essa planilha inteira pode ser vista nesse editor gráfico de forma bastante rápida. Então essa primeira aula é simplesmente para a gente importar uma planilha utilizando o arquivo de Excel, que é o formato que a gente mais utiliza. Se tiver, eu vou só colocar aqui os próximos passos, né? Então, ler um arquivo em R, usando a partir no Excel, e no próximo vídeo, como fazer a tabela 1 do artigo científico usando R através de comandos aí relativamente bem simples.